Nós estamos recebendo aqui no estúdio do portal 7 Segundos Arapiraca, no Arapiraca Garden Shopping, o empresário do ramo aí da construção civil, material de construção, o Tancredo Barbosa, que é de Craíbas, e veio aqui procurar a gente para relatar que está sendo vítima de um golpe por conta aí em relação desse mercado que, segundo ele, está causando problemas esse golpe para ele e também provoca também problemas para o setor como um todo, não é isso, Tancredo? O que é que está acontecendo com você? O que é que estão fazendo para burlar justamente, digamos assim, burlar a confiança, no caso aí, dos clientes em relação à compra de material de construção? Seja bem-vindo. Boa tarde, e primeiramente ao pessoal todo 7 segundos, né, agradecer ao espaço, né, muito importante, para esclarecimento de toda a população, todos os consumidores que têm o seu sonho de construir a sua casa, que tem todo o planejamento de fazer a sua construção, seu sonho. Então, buscam as empresas, né, buscam os anúncios, principalmente da questão do ramo de tijolos, e acabam sendo engabelados por inúmeros que agora nesses últimos 30 dias, posso dizer assim, podemos dizer assim, identificamos um número muito grande de golpistas na área, né? Então, assim, o volume que nos teve nesses últimos 30 dias é absurdo. O seu ramo é venda de tijolos, especificamente, é isso ou mais alguma outra coisa? Nós trabalhamos com tijolos, nós trabalhamos com ferro, com areia, com cimento também, mas Tudo que envolve, né? Material de construção. material de construção, mas o foco principal realmente é o tijolo, o bloco estrutural cerâmico, é o que a gente trabalha mais. E o que é que tem acontecido com você especificamente ou com sua empresa? O que é que os golpistas estão fazendo? De que forma eles estão agindo? O que que primeiro acontece? Eles entram em contato conosco, buscam os nossos números, os nossos anúncios, né, Valores, preços, é isso? valores, preços, tal, tudo especificamente, e aí tiram os nossos números de contato e colocam o número de contatos deles no primeiro momento. E entram em anunciam os produtos com um valor muito abaixo do mercado, né, tipo R$ 50 abaixo, R$ 30 abaixo do valor do mercado. Os clientes, né, as pessoas interessadas que vão construir a sua casa, entram em contato com essas pessoas, né, com esses golpistas, e a primeiro momento, né, quando eles encontram uma pessoa um pouco mais leiga, eles já pedem um valor de 50% do valor do caminhão de tijolo, porque a gente Um trabalha adiantamento? um adiantamento de 50% no Pix. Então, o primeiro esclarecimento para todo mundo é que não faça pagamento nenhum antes de você ver o tijolo. Então eles pedem, desculpa, só para a gente pontuar a história aqui, eles pedem um adiantamento via Pix, um Isso, adiantamento aí, mais ou menos aí de 50%. Adianta aí 50%. Isso para carregar o tijolo, porque os tijolos ou então o bloco estrutural cerâmico só é carregado mediante comprovante de pagamento de 50%. Não façam isso de maneira, de jeito, de forma alguma. Porque Você não recomenda, não é por aí. Não. A forma de fazer a negociação não é essa. De forma alguma, a forma de negociação não é essa. Esse é um ponto. A partir daí, quando ele encontra uma pessoa um pouco mais esclarecida, então ele tenta fazer o segundo golpe. O que é a segunda forma de golpe? O que é a segunda forma de golpe? É a triangulação. Por que a triangulação? Eles entram em contato conosco, com a empresa responsável, correta, que vai fazer o tijolo, que tem o material, que tem o bloco estrutural cerâmico, né, dependendo da demanda do cliente que for, tijolo de 6 furos, tijolo de 8 furos do grande, 8 furos do médio. Então, eles procuram, entendem a demanda do cliente e entram em contato conosco e perguntam. Só que eles oferecem um preço muito abaixo. E aí, a gente tentar entrando em contato conosco, normal, a gente vai atender o cliente. Quando chega, ele avisa ao cliente final, o golpista avisa ao cliente final que não trate de valores com ninguém, trate de valores com ele, que quando o caminhão chegar, depois que contar, eles fazem para o cliente fazer o pagamento. Como se fosse uma espécie de intermediação, é isso, Isso, né? isso, É uma isso. ponte entre o cliente e a empresa, eles ficam fazendo esse papel, mas que seria um golpe, né? Isso. Aí eu chamo de triangulação. Eles estão fazendo essa triangulação. Então, o que é que eu recomendo? Deixo bem claro para recomendar. Na conversação que o cliente for ter com qualquer pessoa, em golpista, empresa, que não for, você diz o seguinte: nós iremos fazer a contagem do tijolos embaixo. Ou seja, por quê? Para que resguarde o cliente, porque o cliente está vendo, ó, pronto, o tijolo chegou, o bloco estrutural cerâmico chegou, mas você fez a contagem dos tijolos
embaixo, depois de eles já estarem descarregados. E o que é que isso significa, fazer a contagem embaixo ou em cima, para quem não entende de repente? Então, pronto. Aí isso aí é um interessante. Também você tem alguns que fazem isso, não todos, mas deixar claro, alguns que fazem, que o cliente pede um caminhão, por exemplo, fechado com 10 mil tijolos. Então, o motorista pede para carregar na cerâmica 9.200, por exemplo, ou 9.300, 9.500. Aí diz o carregador, daquele jeito. Então, o que é que eles fazem? Ele deixa o meio, um buraco no meio, para que quando o cliente conte o tijolo, quando ele está em cima, ele consiga saber dar a contagem certa. Mas quando você tem, ele não consegue ver o buraco no meio. Não consegue enxergar, né? Ele conta por cima. Então ele acredita que está tudo preenchido, mas embaixo não está. Mas embaixo não está. Então, quando ele descarrega, a quantidade do tijolo embaixo, obviamente, que vai dar diferença. Então, é nesses moldes que acontece. Esse também... Mas seria um outro tipo de golpe, digamos assim. Isso. Não, se tem números. Então, o que é que eu recomendo? Na negociação, deixar especificamente claro que a contagem dos tijolos, olha, já estão lá, ele já gastou o frete, os tijolos já estão lá, então, obviamente, não faz diferença nenhuma contar a quantidade em cima ou a quantidade embaixo. Só vai ter diferença ou só vai ter algum tipo de objeção se tiver alguma coisa errada. Porque o cara que está fazendo corretamente, ele não vai se opor de forma... O empresário que tiver, enfim, né, digamos assim, atuando de forma correta, sem querer burlar o cliente, ele não vai se opor se ouvir do cliente que quer fazer a contagem em cima. É isso? Em cima ou embaixo não faz diferença não. A gente... Então, uma forma de repente, se a pessoa disser, eu quero fazer a contagem em cima, a depender da reação da pessoa que está do outro lado, você vai perceber se trata de um golpe ou não, é mais ou menos isso? É porque eles fazem assim, olha, só faço a contagem em cima, pronto. Esse cara, você pode ter certeza que esse cara você pode levantar as orelhas, como diz a história. Levantar as orelhas, ficar muito mais atento. Né? A gente... Pode ser um indício de golpe, né? Pode ser um indício. A gente gosta de dizer que nós hoje estamos atendendo todo o estado de Alagoas, hoje a gente atende todo de Pernambuco, toda a região da Paraíba, graças a Deus. E a gente, eu lanço o desafio para todos os meus clientes, quando eu estou conversando com todos os meus clientes, eu digo, olha, se você me comprar 10 mil tijolos, se chegar na sua residência, no seu local, 9.999, faltando um tijolo, você não paga o caminhão de tijolo. A gente trabalha já há muito tempo com isso. Por quê? Porque a gente sabe da seriedade, a gente sabe do trabalho. Se faltar um tijolo, você não paga o caminhão. O caminhão vai ser de graça para você. Graças a Deus, todo esse tempo. Nunca faltou um tijolo, muito pelo contrário, sempre são a mais. Né? Outra coisa também, né? O que tem acontecido em relação à questão de rede social? Estão usando também isso, né? Digamos assim, você comentou com a gente aqui, antes da gente começar a gravar, da utilização de imagens suas também, ou de propaganda da sua empresa. Eles fazem esse tipo digamos assim, de falsificação, né? Em relação à questão da divulgação, usando o nome da empresa como se fosse a empresa que estivesse oferecendo aquele valor, enfim, aquele produto, é isso? Isso mesmo. A gente hoje tem umas redes sociais bastante movimentadas, né? Hoje nós trabalhamos com o nome Grupo Tancredo Barbosa. Tem várias mídias de divulgação em vários locais, em vários pontos aqui de Alagoas. Temos pontos em Delmiro, temos ponto em São Miguel dos Milagres, a gente tem ponto lá em Maragogi de propaganda, a gente tem ponto em Recife. Então, assim, a gente tem... O que é que os golpistas fazem? Eles pegam essas informações, tudo corretamente, tudo direitinho, todas as informações que a gente passa, tiram o número de telefone nosso, né? Extraem, né, da rede social. Da rede social e colocam o número de contato deles, colocam, né, apagam as nossas redes sociais para que o cliente final entre em contato com eles. Pensando que está entrando em contato com o dono da empresa, mas não é com o golpista. Já chegou ao caso, até que, num caso extremo, na semana retrasada, que a gente teve que ir na polícia mesmo, porque na foto de perfil estavam utilizando a minha foto de perfil. Sem ser você. Sem ser eu. O negócio foi fora de padrão. Foi fora de padrão. Então, assim, recapitulando e reforçando, para quem for, de repente, comprar tijolo, algum tipo de material de construção, cuidados básicos, então, para não cair no golpe. Quais seriam, então, reforçando ou recapitulando também, que você já disse? Cuidados básicos, não fazer nenhum tipo de pagamento antecipado, de maneira alguma. Na conversa, você informar que vai fazer a contagem dos tijolos depois do descarrego, ele embaixo.
Uma outra questão é na hora de você realizar o pagamento, sempre, sempre, sempre pergunte ao motorista do caminhão a quem você deve pagar. Mesmo se você já tiver conversado com tudo correto, o motorista fez, os carregadores fizeram o descarrego, mas na hora de realizar o pagamento, peça orientação ao motorista. Se você pedir a orientação ao motorista, você nunca vai errar. Se você tem um sonho de construir a sua casa, não quer cair em nenhum tipo de golpe, não faça pagamento antecipado, não estabeleça esse critério, dizer que vai fazer o contagem do tijolo após o descarrego. E fazer a contagem do tijolo é muito simples. É você contar quantos você tem de largura, quantos você tem de altura e quantas linhas você tem de comprimento. Fazer uma multiplicação. A nota básica, bem simples, bem simples. Você conta, geralmente são 12 fiadas de altura, 12 fiadas de largura, e o comprimento, você vai ver quantas fiadas você tem de comprimento. Não tem como errar. Depois dele no chão, não tem como errar. Ou seja, o empresário que age de maneira correta no mercado, ele não vai se opor, obviamente, né? Em relação a esse tipo de exigência por parte do cliente, né? De forma alguma, de forma alguma. Eu peço sempre aos os nossos motoristas, peço aos os carregadores, que orientem, que ensinem os nossos clientes a fazer as contagens dos tijolos. Ele não é simplesmente fazer a contagem assim, não, não. A gente pede que os nossos motoristas digam, olha, é assim e conta assim. E com o celular você faz contar em si a largura, a altura e o comprimento, e pegar o celular e fazer a multiplicação na calculadora do celular. Muito simples, muito fácil, sem problema nenhum. Quem trabalha correto não vai se opor de maneira nenhuma a isso. Pois bem, Tancredo, então, Tancredo Barbosa, empresário do ramo de construção civil de Craíbas e região também, e alertando sobre, né, esse mercado que, às vezes, assim, digamos, por parte de pessoas que tentam se aproveitar da boa-fé dos clientes, né, de quem está necessitando aí de comprar justamente esse tipo de material, acabam aplicando golpes, prejudicando o mercado, prejudicando também a clientela, obviamente. Então, se quiser acrescentar alguma coisa, viu, Tancredo, por favor, o espaço é seu. Eu gostaria de falar que a todos, né, que estão com o seu sonho, porque eu digo sempre que quem trabalha no ramo de construção civil, estamos falando de sonhos, é um sonho você construir a sua casa. Então, para que você tenha todas as informações possíveis, tenha calma, né, principalmente quando você vê valores muito abaixo do preço do mercado, você faça pesquise e tenha calma para que você possa ter certeza que você realmente está fazendo uma coisa certa, que não vai dar problema nenhum, porque a gente já viu casos, né, a gente já viu casos de pessoas que levaram prejuízos de R$ 2.500, de R$ 3.000, pessoas que levaram prejuízo de mais de 2.000 tijolos, né, de bloco estrutural cerâmico. Então, assim, a gente convive com esse tipo de situação e por isso que a gente tá vindo aqui para esclarecer a população que se procurem ter todas as informações corretas para fazer a coisa correta.